É isso aí, gente. Voltei, estou aqui de novo para continuar com o nosso último bloco da aula. Tá? Essa aula é rapidinha, é bem ligeira, mas é um assunto importante que tem muitas chances de cair na sua prova. Então vamos lá, vem comigo. Já falamos sobre a responsabilidade por fato de terceiro no bloco anterior e chegou a vez de falarmos sobre a responsabilidade por fato de animal. Veja que se um cachorro morder alguém na rua, por exemplo, o dono ou detentor desse cachorro deverá ressarcir o dano causado, ou seja, ele será responsabilizado civilmente, a não ser que ele prove culpa da vítima. A vítima que ficou lá mexendo com o cachorrinho, aí o cachorro foi e mordeu a mão dela. Ou então força maior. Imagina um caminhão que bateu no muro da casa, derrubou o muro, o cachorro fugiu e atacou uma pessoa na rua. Temos aí um caso de força maior, onde o dono ou detentor não será responsabilizado. O Código Civil não menciona expressamente que essa responsabilidade é objetiva, mas a doutrina assim o entende, por meio do enunciado 451 da 5ª Jornada de Direito Civil. Olha lá, a responsabilidade civil do dono ou detentor de animal é objetiva, admitindo-se a excludente do fato exclusivo de terceiro. Beleza, gente? Dando prosseguimento, eu tenho no artigo 937, juntamente com 938, a responsabilidade pelo fato de coisa inanimada. Imagina aquele que está passando por baixo de uma marquise e cai a marquise em cima da cabeça desse pedestre. Veja que eu tenho aqui um dano decorrente da ruína de um determinado edifício ou construção. E nesse caso, o dono do edifício deve ser responsabilizado por um ato, por essa queda que decorra da falta de reparos. O mesmo acontece com aquele que habita um prédio, um apartamento, e aí o vaso de planta cai da janela em cima do carro que está estacionado lá na rua, na parte de baixo do prédio. Pessoal, aquele que habitar este apartamento deverá ser responsabilizado por esse vaso de planta que caiu. Ou seja, eu tenho aqui a coisa inanimada, a coisa sem vida, que acaba provocando um dano. É a coisa que cai, ou a coisa proveniente de uma ruína. Tá ok? Olha só a foto que eu coloquei aqui, ó. A marquise caiu. Imagina que uma pessoa estivesse aí embaixo. Essa pessoa teria que ser indenizada pelo dono desse prédio. Beleza, gente? O artigo 935, ele fala da responsabilidade civil, que é independente da criminal, que é independente da administrativa, Todas as esferas, as 3 esferas, são independentes, as esferas penal, civil e administrativa. Mas 2 situações decididas na esfera criminal vinculam a esfera civil. A primeira situação diz respeito à existência ou não do fato. E a segunda com relação ao autor do fato. Ou seja, se na esfera penal o sujeito for absolvido por inexistência do fato, não ocorreu o fato, ele também tem que ser absolvido na esfera civil e na esfera administrativa. E se o sujeito for absolvido na esfera criminal por não ser ele o autor do fato, por negativa de autoria, ele também deverá ser absolvido na esfera civil e na esfera administrativa. Tá ok? Isso também está na Lei 8.112. Quem estuda direito administrativo já deve ter estudado isso, mas o Código Civil repete esses conceitos no artigo 935. Na responsabilidade civil por dívidas, o artigo 939, ele determina que o credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita,
esse credor ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes e a pagar as custas em dobro. Esse artigo, normalmente, quando cai de forma literal na prova. O 940 fala daquele que demandar por uma dívida já paga. Ou seja, o credor cobra uma dívida que o devedor já pagou. Nesse caso da dívida já paga, o credor será obrigado a indenizar o dobro do que ele houver cobrado. E se ao invés de cobrar 100, ele cobrar 150, ou seja, se ele pedir mais do que for devido, ele será obrigado a indenizar o equivalente que exigir, salvo se a dívida já tiver prescrita. Então fica ligado nisso. Na cobrança de dívida já paga, o credor fica obrigado a pagar o dobro do que foi cobrado, e na cobrança de quantia indevida, o credor deve pagar ao devedor uma quantia equivalente àquela que foi exigida de forma indevida. Beleza, gente? Artigo 942 é interessante aqui também, tá? O 941 ele fala mais de processo, mas o 942 é interessante, ó. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, se a ofensa tiver mais de um autor, esses autores respondem de forma solidária, ou seja, integral, sem benefício de ordem. Tá? E, no caso do artigo 932, aqueles da responsabilidade por fato de terceiro, dos pais, tutores, empregadores, essas pessoas são solidariamente responsáveis com os autores e coautores. Então, há novamente aqui uma responsabilidade solidária. Tá? De Clay, se a pessoa praticar um ato danoso, for condenada a pagar R$100.000 e morrer. No direito civil, a morte da pessoa não extingue a responsabilidade, diferentemente do direito penal. No direito penal, a responsabilidade penal é extinta com a morte da pessoa em razão da excludente de punibilidade. No direito civil, não. Se o sujeito for condenado a R$100.000 e morrer antes de pagar a dívida, de pagar a indenização, os seus sucessores deverão pagar essa dívida, desde que a herança seja maior ou igual a 100 mil. Ou seja, o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestar essa reparação se transmite com a herança, mas no limite, né? Nos limites da herança. Não pode ultrapassar o valor da herança. Gente, o item 4 aqui fala da indenização. Ou seja, até agora nós vimos os dispositivos do Código Civil que dizem quando deve haver indenização. Tá? Agora não. Nós vamos ver os dispositivos que dizem quanto que deve ser essa indenização. Ou seja, os artigos do Código Civil a seguir, eles tratam de medir, de quantificar o valor da indenização. Começando o seguinte, o artigo 944, ele diz que, em regra, a indenização mede-se pela extensão do dano. Se eu bati de raspão no carro de uma pessoa, eu vou pagar, né, o valor do reparo desse dano que eu provoquei. É diferente da pessoa que bate no carro da outra e ocasiona perda total. Aí ela vai ter que pagar um novo carro. A extensão do dano é a regra na quantificação da indenização. Mas, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente essa indenização. Ou seja, é possível
que o valor da indenização, o juiz, por um critério de justiça, reduza de forma que a indenização fique menor que o valor do dano. Então, se cair na sua prova dizendo que a indenização se mede sempre pela extensão do dano, está errada. E se a vítima concorrer culposamente para o evento danoso? Ou seja, houve culpa do causador do dano e também culpa da vítima. Nesse caso, ocorre uma atenuação, uma concorrência de culpas. E aí, o valor da indenização ele fica reduzido, ele fica atenuado, pois o juiz vai ter que fixar a indenização levando-se em conta a gravidade da culpa do agente, né, do autor do dano, com a culpa da vítima. O artigo 946 fala da obrigação indeterminada, como que é fixado o valor. Se não tem um valor específico, então vai ter que se apurar aí o valor das perdas e danos. Não cai muito em prova. O 947 diz quando o devedor não pode cumprir a prestação na espécie ajustada, aí ele vai ter que pagar o valor em moeda corrente. Também bem tranquilo. O 948, ele diz o valor da indenização se houver um homicídio. Então o valor da indenização vai ter que incluir o pagamento das despesas com o tratamento da vítima, o seu funeral, o luto da família e também a prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia. Tudo isso tem que ser computado na indenização na esfera civil em razão, né, do homicídio. De Claire, e na esfera penal? Na esfera penal ele vai responder reclusão de 6 a 20 anos se for homicídio simples, 12 a 30 se for qualificado. Tá? Mas na esfera civil, ele pode responder pelo homicídio na esfera penal e civil. E aqui na esfera civil, ele, além da indenização normal, vai ter que reparar todos esses itens que nós vimos aqui. O artigo 949 fala da indenização no caso de lesão ou outra ofensa à saúde. Vai ter que indenizar aí todas as despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o final da convalescença. Nada demais também. O 950 fala que a ofensa resultou um defeito pela qual o ofendido não pode mais exercer o seu ofício ou profissão. Então, o ato ilícito resultou com que a vítima perdesse a mão e era um músico, não tem mais como tocar a sua música. Então, nesse caso, a indenização terá que, além do tratamento, das despesas com tratamento, incluir também os lucros cessantes, tá? Os lucros cessantes. Falando da ofensa que resulta com defeito que impossibilita a vítima de continuar a exercer o seu ofício ou profissão. Pessoal, tem ainda aqui mais 3 artigos. Eu destaco desses 3 artigos o último, que trata da indenização nos casos de injúria, difamação e calúnia, ou seja, no caso dos crimes contra a honra. Tá bom? Finalizando a nossa aula, eu tenho aqui alguns exercícios para a gente fazer, para nós fazermos juntos. Olha só, vou aqui fazer uma questãozinha. Questão 1 da FCC. O titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social. Excedeu, eu tenho o que aqui? Um abuso de direito. Um ato ilícito consubstanciado em abuso de direito que sujeita o autor desse abuso à responsabilidade civil. Gabarito, ó, letra A. É assim que cai na prova. Tá bom? Olha só, 3. Raul, dirigindo em alta velocidade, abalroou o veículo de Daniel,
que ajuizou a ação de indenização. A responsabilização de Raul se dará mediante comprovação de que, pessoal, eu tenho aqui uma responsabilidade civil extracontratual, né, ou aquiliana, baseada nas atividades do dia a dia. Então, eu tenho uma responsabilidade civil fundamentada no artigo 186. Trata-se de uma responsabilidade civil subjetiva. E aí, em toda responsabilidade civil, seja ela objetiva ou subjetiva, tem que haver dano, nexo de causalidade e conduta, que no caso vai ser uma conduta culposa, levando-se em consideração a culpa em seu sentido amplo. Então, gabarito aqui, letra B de bola. Tranquilo, gente? É assim que cai na prova. Tá? Olha só, vamos fazer alguma coisa agora da banca CESP. Deixa eu ver aqui logo nas comentadas. Olha só. Vou fazer essa primeira aqui, ó. Caiu para auditor, conselheiro substituto do TCE do Paraná. Letra A. A indenização é mensurada pela extensão do dano, de modo que aquele que sofrer dano deverá ser indenizado pela integralidade do prejuízo. Nem sempre pela integralidade. Pode haver aí redução. Está errada a letra A. E isso nós acabamos de ver, ó, no artigo 944, né? Pode haver aí redução de forma equitativa. B. Admitindo-se a responsabilidade civil do incapaz que tiver causado prejuízo a terceiros, a indenização deve ser fixada de forma equitativa e também de forma subsidiária. Então, está certa, a letra B de bola é o nosso gabarito. C. Não tendo culpa em relação ao fato ocorrido, o pai não é responsável pela reparação civil dos danos causados por filhos menores. Está errado. Essa responsabilidade do pai pelos atos praticados pelos seus filhos menores independe de culpa. É objetiva. Letra C. Letra D, quer dizer, a responsabilidade civil será objetiva nas situações em que a lei dispuser de forma expressa e nas atividades de risco. Não tem nada a ver o que está escrito aqui na letra D. E letra E. Sempre que o empregado necessite de suas funções causar prejuízo a terceiro, o empregador será responsável pela reparação civil? Sempre não. Existem aí situações excludentes, mas o sempre tornou aí a assertiva errada. Gabarito, letra B de bola. Beleza, gente? Tranquilo? Olha só. Questão 3, ó. Constitui ato ilícito a ação de destruir o vidro lateral de um veículo alheio de alto valor comercial a fim de removê-lo das proximidades de local onde se alastrem as chamas de incêndio. Pessoal, essa ação de destruir o vidro lateral do veículo para poder tirar ele da localidade onde tem incêndio é uma hipótese de conduta, de ação, onde o sujeito age em estado de necessidade. E aí, a ilicitude ela fica excluída, ou seja, o ato realmente é lícito. Tá certa essa assertiva 3, né? Aqui, ó, gabarito certo. É isso aí, gente. Tem um monte de questão aí para você, tá? Se o seu concurso não é da FCC nem da CESP, faça as questões das bancas do seu concurso e vamos em frente. Titio de Clé finaliza essa aula por aqui. Leia o material em PDF, eu preparo ele sempre com muito carinho. Ele é a base do seu estudo, tá? O vídeo aqui é para te dizer o que é importante, para te dar um balizamento, uma direção. Então, leve em consideração esse fato e estude bastante o seu material em PDF, resolvendo todas as questões. Um abraço e até a próxima aula.